Eu estava analisando esses tempos desde quando saiu a escala, porque há uma diferença enorme, se vocês já perceberam. E você está ministrando para crianças, você está ministrando para jovens, você está ministrando para a igreja, né? Existe uma didática diferente, existe todo um cronograma, toda uma entrega, toda uma disciplina. As tias que são da salinha, elas sabem, a gente fala bem mastigado para elas, né? Eu falei, mas eu não posso falar bem mastigado para a igreja porque eles já são adultos, né? Já são cientes, tem que falar bem da forma que eles possam entender. Amém? Bom, eu confesso que eu fiquei bem nervosa sem acreditar isso. Meu Deus do céu, primeira vez mentindo para a igreja. Uma responsabilidade imensa, né? Amém? Sem mais delongas, para a gente, uma palavra na medida, eu queria que você abrisse hoje, nesse momento, a sua Bíblia. Amém? Se você possa agora, neste momento, abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, primeiro livro da nossa Bíblia, que está no capítulo 12. E para o tema desta palavra, né, depois de muito pedir para Deus e muito claro, orar, Deus me trouxe esse tema assim: as decisões que precisamos tomar para cumprir o nosso chamado. Qual decisão que hoje eu e você nós precisamos tomar? Você já parou para pensar? Você faz parte de um NEF, você é líder de louvor, você é do Ministério Infantil, você faz parte dos jovens, você faz parte do grupo da intercessão do domingo. E quais decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas para, muitas das vezes, o propósito que Deus quer fazer, daquilo que Ele já prometeu nas nossas vidas, a gente quer cumprir. Amém? A palavra lá em Gênesis 12. Se você puder ficar de pé em reverência falando do Senhor, amém. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. E assim partiu Abrão, como o Senhor tinha lhe dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abrão e Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Mas as almas que lhes nasceram em Arã e saíram à terra de Canaã e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. Verso 7. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E mudou dali para a montanha ao lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel o ocidente de Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Amém? Vamos orar só para apresentar essa palavra nessa noite. Meu Deus e meu Pai, neste momento nós oramos aqui como uma igreja do Senhor, Pai. Que todo dardo inflamado do maligno, Pai, que todo impedimento, Senhor, contra, meu Deus, esta palavra, contra este povo de receber, Senhor, seja anulado agora por terra, Senhor. Pai, que todo impedimento, Senhor, meu Deus, que toda distração, Senhor, possa cair por terra, meu Pai. Não permitiremos, Senhor, meu Deus, que o maligno, meu Deus, venha querer tirar, distrair as pessoas para que não venham receber mais do Teu poder, venham receber a Tua presença nessa noite, Pai. E neste culto de missões, Pai, que o Senhor possa fazer a missão, meu Deus, daquilo que o Senhor prometeu nas nossas vidas, meu Pai. Eu te peço, Senhor, fica com os nossos irmãos nesta hora, Pai. Dá para eles, meu Deus, o direcionamento, dá um descanso, meu Deus, e dá um discernimento neste momento, Pai. Acampa os seus olhos ao redor desta igreja, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se é para Jesus, é mais forte. Amém? O que esperar de uma jovem que tem 21 anos para dizer para a igreja? Fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para essa igreja
é diferente, né? Eu falei pra vocês, tá falando pra jovens, pra adultos, para as crianças. Eu falei, Jesus, se eu possa me ajudar neste momento, na direcionamento. Porque não é nós, não vem de nós, não é sobre nós. E eu falei até com o apóstolo, não quero não, que se eu possa dar para outra pessoa oportunidade e tal. Aí ele me falou, filha, mas isso é aquilo que o outro. Eu falei, tá bom, então, tá bom. Porque a gente sempre quer fugir, né? A gente passou a responsabilidade dos nossos chamados, mas Deus, ele nos trata de uma forma única para cada um. E assim Deus fez com Abraão e com Sarai. E essa passagem aqui, eu lembro que desde quando eu vi meu nome, eu estava lá no Redão, aí a evangelista que mandou, ei, Ana, tu nem sabe o que eu ia pregar, é tu. Eu disse, não, mentira, é tu mesmo, vamos lá, na escala, meu Deus do céu. Aí eu disse, Jesus, o que eu vou dizer para essa igreja, Pai? Me ajuda, Senhor, meu Deus. Aí eu dizendo, meu Deus, tem uma passagem, toca muito no meu coração, isso chamando no meu coração e dando entendimento. Eu disse, Senhor, é isso que quer falar com essa igreja? Eu não sei com quem o Senhor quer falar esta noite, mas eu quero que o Senhor vai falar. Como ele já está falando desde o início dos louvores, desde a hora da oração, das ofertas, e até no momento que a gente apresenta os netos aqui. Quando o Senhor ele fala para Abraão, é a primeira vez que ele está falando com Abraão, pelo registro aqui que a gente tem na Bíblia. Ele não tinha falado antes. No versículo anterior, no capítulo anterior, a gente tem a história de Babel, né? Vocês conhecem a torre. E nós temos a genealogia que vem e traz a descendência de Abraão. Mas aqui é a primeira vez que Deus fala com Abraão. E Deus, neste momento, ele fala assim: sai da tua terra e da tua parentela. Porque logo nós sabemos então que Abraão já era casado. Ele tinha Sarai como mulher. Correto? Nós podemos ter o entendimento que Deus deixa claro desde a fundação de quando ele formou o homem. Lá quando ele fala em Gênesis, capítulo 2, verso 24, né? Formou-se o Deus, o homem e a mulher, e juntos serão uma só carne, e eles habitarão juntos. Ou seja, aqui a gente já tem o primeiro entendimento do que Deus fala conosco. Quantos de nós, a gente sempre brinca aqui na igreja, quantos de nós moram longe da igreja? Levante a mão, você que mora longe. Passou ali na principal, já era longe, até no bairro Redondeza. Ó, a gente tem mais do que 60% das pessoas que moram longe da igreja. E você já parou para se perguntar, Jesus, para que eu vou para aquele lugar? Por que o Senhor me leva muitas das vezes para um lugar tão distante que não é perto da minha casa, não tem a ver comigo? E aí, todas as vezes, sem brincadeira, quase todas as vezes que a gente vinha e pedia, para quem não sabe, a gente se mudou aqui para perto da igreja, mas todas as vezes que a gente pedia, o Uber ficava encucado perguntando: vocês moram lá no Coroado, vocês vêm para cá, para essa igreja? E vocês fazem tarefa todo final de semana? Sim, mas por que vocês fazem isso? Aí conversaram, explicaram, não, porque disse, faculdade, tal. Ele falou assim: não, mas a gente morava já no bairro, as pessoas ficam sem entender. Não sei se você já passou por uma situação dessa de alguém perguntar: você vai para essa igreja tão distante, por quê? O que tem lá de diferente que não tem nas outras? Perguntaram bem assim: por que você não para aula? Ele disse: é mistério de Deus. Amém? E Deus, ele muitas das vezes ele vai falar conosco numa situação que no momento a gente não vai entender. Muito provável, a história vai dizer depois, se você for ler, Abraão ele tinha gados, ele tinha muitos bens, ele tinha servos, ele tinha senhores, então não era um homem qualquer. Então ele tinha posses. E Deus fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quantos de nós hoje estamos dispostos a deixar tudo? Deixar parente, deixar casa, deixar bens e seguir aquilo que o Senhor nos mandar? Isso é muito forte, porque se a gente fala assim: eu estou disposta a largar tudo. Será que a gente larga tudo mesmo? O tudo o emprego? O tudo meu Senhor faculdade? O tudo meu Senhor amizade? Que não me influencia para Deus? Será que a gente está disposto mesmo a deixar o tudo? E a gente tem que se perguntar isso fortemente, porque, como disse nossos evangelistas, os outros estão lá sofrendo vigorosamente sangue, sofrendo, perdendo as mãos, morrendo em praça pública, e nós estamos aqui tendo privilégio. Mas sabe qual é o problema? E eu já vinha pensando isso há muito tempo e me imaginando que às vezes a gente fica estagnado. A gente não pode simplesmente parar no tempo, nas coisas que Deus quer pra gente, nas promessas, pelo fato de esquecer ou se acostumar. Por exemplo, hoje, Deus ele te colocou nessa igreja, ele
Ele te deu um ministério, Ele te deu uma capacidade, um dom. Ele te deu um local para você servir. Mas você não pode ficar no comodismo, agora é só isso. Eu tenho que fazer só isso. Ficar só nesse local. Não. Porque Deus, Ele quer, assim como você e eu, nós fomos alcançados, Ele quer que você alcance outras pessoas através do Evangelho. Nós precisamos ter essa consciência. Senhor, eu preciso também falar do Teu amor, do Teu Evangelho para alguém. Sabe por quê? Porque seria muito egoísmo da nossa parte. Você não considera muito egoísmo da nossa parte? Eu conheci o Jesus que curou os meus traumas, que tirou os meus medos, que tirou minhas frustrações, que mudou a minha vida, mudou meu casamento. E eu vou guardar esse Jesus só para mim? Eu vou guardar essa coisa boa só para mim? Não. A gente precisa falar desse Jesus, desse amor, do que Ele fez por nós. E eu fiquei pensando, Jesus, contar testemunho. Porque a gente edifica outras pessoas contando o nosso testemunho, algo que a gente tem. Eu falei, eu não tenho, teoricamente, testemunho. Tenho 20 e poucos anos de vida. O que eu teria para contar para essa igreja? Eu disse, Senhor, eu não tenho testemunho, mas eu conheço uma pessoa que ela tem sim um testemunho de vida e que tem um testemunho forte. Eu falei, com permissão, você poderia contar esse testemunho. Eu falei, amém. Amém. Que era sobre uma certa jovem que ela teve que se separar de tudo. Família, amigos, ficou distante, teve que passar por uma situação que ficou só ela e Deus. E eu disse, ouvindo a história, dentro do contexto, essa jovem ela passou por um perrengue muito forte. De, por exemplo, perder tudo, perder casa, perder família, ficar longe de tudo. E eu perguntei para ela, como é que você então suportou tudo isso? Suportou a dor, a dificuldade, a saudade? Ela falou assim, eu escolhi confiar em Deus. Porque quando não tinha mais ninguém como canta naquele louvor, quando a luz se apaga, quando a música acaba, quando o culto fecha as portas, todo mundo vai para sua casa, alguns de nós podem entrar numa situação de maior privilégio, que é ter um altar próprio com o Senhor, e outros de nós podem simplesmente esquecer do momento que teve aqui. Um momento de renovo, um momento de fortalecimento, um momento que Deus fala com você, o seu coração. E essa pessoa ela falava, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava de um compromisso que eu tinha que ir para a igreja. Que lá eu tinha um compromisso, eu tinha que servir. E mesmo estando triste, mesmo estando cansada, mesmo estando com dificuldade, eu ia lá, porque eu sabia que lá os irmãos, eles iam me acolher, eles iam me abraçar com o amor deles. Eles iam falar, olha, eu não estou contigo fisicamente toda semana, mas eu estou aqui no final de semana, eu oro por ti, mando mensagem, me preocupo contigo, preocupamos com a tua família, nós queremos o seu bem. E essa jovem, ela falava assim, e é por isso que eu vou, porque assim como nós não cantamos naquele louvor, é aqui que eu me sinto muito bem. E vocês já ouviram isso, nosso próprio apóstolo falando, que na nossa vida a gente pode sim ter lugares de prazeres, lugares bons, mas a gente tem que entender e colocar na nossa mente que o melhor lugar que nós possamos estar é na casa do Senhor. É porque aqui, independente se nós somos o mais rico ou o mais humilde, se nós somos o mais alto ou o mais baixo, todos nós devemos ser tratados iguais. E eu creio que todos são tratados iguais. Todos são tratados com amor, todos são acolhidos. Sabe por quê? Porque um dia também nós chegamos nesta casa e fomos acolhidos. Fomos acolhidos por um casal de pastor que é muito abençoado, né? Um pastor que quer um bem, uma pastora que quer um bem. Hoje ele estava lá pegando jovens e mostrando para os jovens, estude para isso, para aquilo outro, tá? Você vai fazer isso, aquilo outro. Não é qualquer igreja que você vai ter um pastor desse jeito. Não é qualquer igreja que você vai ter um pastor preocupado com você, uma pastora que vai lá, ora incansavelmente, olha com cada uma, pergunta como é que você está. E quando você não está bem, elas perguntam, o que foi que aconteceu contigo? Que monta uma escala de oração dedicando e apresentando todos os meses as nossas vidas. Não é qualquer igreja que você vai ter lugar isso. Não é qualquer lugar que você vai ter essa comunhão. E quantos de nós não damos valor muitas das vezes a isso? Quantos de nós não damos valor ao que Deus quer fazer conosco? E voltando para a palavra, quando Deus ele fala com Abraão, e ainda ele era Abrão e Sarai, para você prestar atenção nesse detalhe. E farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome e tu serás uma bênção. E ele fala ainda, eu vou abençoar o que te abençoares e vou amaldiçoar o que te amaldiçoares. E Deus fala assim para Abraão, você pode prestar atenção, que foi o Senhor que foi atrás de Abraão. Não foi Abraão que foi atrás de Deus, ele que dá um comando para ele. Porque, e logo depois em seguida, você
vai, se você voltar a ler, você vai prestar atenção que Abraão faz o quê depois de receber a promessa? Opa, ele não questiona, ele não murmura, ele não se importa se o caminho vai ser grande, se vai ser distante, se a descendência vai demorar, ele não pergunta nada. Se vai ser aqui no Terra Nova que ele vai fazer a obra, se vai ser lá na Betânia, no Novo Israel, se vai ser em qualquer lugar, ele só fala assim, e escuta, e depois ele prepara um altar. Prepara um altar para o Senhor. Opa, o Senhor falou aqui comigo e agora eu vou preparar um altar agradecendo ao Senhor porque Ele deixou uma promessa. Nós cantamos aqui no começo do culto que Deus iria cumprir as promessas daquilo que Ele prometeu. E você se lembra ainda das promessas daquilo que o Senhor te prometeu? Deus ele fala com Abraão e ele tem 75 anos. E a promessa se cumpriu no próximo ano, mano? Não. Demorou praticamente 24 anos e no 99 o menino se cria a promessa. Depois de 25 anos, Isaac nasce, a promessa. Então não foi uma promessa de dia para a noite. Não foi uma promessa de meses. Foi uma promessa de anos para se cumprir. E muitas das vezes a gente fica, não, mas o pastor prometeu isso, revelação daquilo, que não sei o que, a promessa vinha, eu vi em sonhos, eu li, falaram comigo, confirmaram. Mas calma, é no nosso tempo ou no tempo de Deus? É no nosso tempo ou no tempo de Deus que o marido vai se consertar? É no meu tempo ou no nosso tempo ou no tempo de Deus que o filho vai voltar para os caminhos do Senhor? É no nosso tempo ou no tempo de Deus que ele vai cumprir as obras que ele prometeu? Que ele vai falando assim, ó, de ti sairá uma grande nação, de ti sairão homens e mulheres de Deus, de ti sairão jovens que vão querer ser como você. Um líder de jovem que edifica outro jovem, que influencia outros jovens para o quê? Para o caminho de Deus. Mas às vezes a gente, com o nosso coração ansioso, a gente quer tudo para a hora. A gente fala assim, eu fui para a igreja, eu busquei um mês, eu fiz um propósito de oração, eu fiz um voto com Deus e nada aconteceu. Por que será que nada aconteceu? E tem um detalhe muito importante nesse texto, e contando o testemunho da jovem, que você já parou para pensar que quando a gente perde tudo que a gente tem aqui nessa terra, que a gente acha que tem alguma coisa, né? Pra primeira de conversa, a gente não tem nada. Mas tudo que a gente acha que a gente tem que estar em nossa propriedade, e quando a gente pensa, meu Deus, agora acabou tudo. Mas a gente só tem esse tipo de pensamento, ou quando a gente está doente, ou quando a gente vai perder alguma coisa. Porque fora disso, a gente vai se importar. É claro, Deus nos deu os bens. Se Deus te deu um carro, uma casa, uma família, você vai se preocupar. Você vai se perguntar, meu Deus, é o meu bem. Mas quando a gente passa por uma situação de morte, você está numa situação de morte agora, e você não tem que deixar nada, não tem que levar nada, perdão. Tem que deixar tudo. E aí, você está disposto a deixar tudo e seguir? Seguir tudo? Foi isso que essa jovem teve que fazer, ela teve que deixar tudo para trás. Por quê? Porque ela tinha que seguir ou ela tinha que ficar olhando para trás. Mas acontece que muitos de nós não estão dispostos a seguir. Não estão dispostos a sair da casa do papai, da casa da mamãe, para seguir a promessa. Para seguir aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou para você. Muitos de nós não estão dispostos. E como foi dito, a gente não precisa ir lá no Irã, onde está acontecendo a guerra, na Líbia. A gente não precisa daqueles países. A gente precisa, muitas das vezes, ir no nosso vizinho, conquistar a nossa família, conquistar a nossa parentela, conquistar o nosso colega da escola. E essa jovem, ela teve então que seguir. E não pôde levar nada, não pôde ficar com as coisas e teve que aprender então a confiar em Deus. Isso ela me disse, eu tive que confiar em Deus, eu tive que vir para a minha igreja, eu tive que buscar Deus e pedir força de onde eu não tinha. E ela dizia bem assim, que foi um momento muito marcante, porque foi muito próximo do aniversário dela e ela ficou muito assim, desestabilizada. Porque era uma coisa assim, ou ela tinha que agradecer pelo aniversário, ou ela tinha que agradecer porque estava viva. E você fica assim, às vezes, meu Deus, qual é o valor de uma vida, então? Você para pensar. Essa jovem parou para pensar, meu Deus, todas as coisas que eu tenho, todos os bens, tudo aquilo que eu conquistei não faz mais sentido. Não faz tanto sentido assim. E ela tinha até ganhado algumas coisas, conquistado algumas coisas e passado na faculdade, mas nada disso mais fazia sentido. Por quê? Porque a vida dela fazia mais sentido, a família dela fazia mais sentido. E quando a nossa família está em apuros, uma mãe e um pai sabem disso.
que a gente deixa tudo de lado. Não quer saber se o filho amou no passado, se ele estava magoado comigo, o pai vai lá, a mãe vai lá e resgata. E tem um detalhe muito importante aqui nessa palavra, que Deus ele fala para Abrão sair perto da sua parentela. Só que a gente vai ler agora lá no no capítulo 13, para você entender outro ponto aqui. No capítulo 13, verso 1, ele fala bem assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, e ele e a sua mulher levando tudo que tinham, e também com ele a Ló. E saiu Abrão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, e até o lugar onde o princípio estivera, e a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor, e também Ló, e que iam com Abrão. Tinham rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os bens eram muitos, de maneiras que não podiam habitar juntos. Olha aqui, tem um detalhe muito interessante. Eu sempre prestei atenção, se você já prestou, que Deus ele falou com Abrão. Ele não falou com Ló. Ele não falou com Ló, com a família do Ló, com os gados de Ló. Ele falou com Abrão e com a mulher dele, com a tua mulher, com a tua esposa. Porque justamente ele falou: sai da tua casa, da tua terra, da tua tenda, de perto da tua parentela. Então Ló não é a família, ele é a parentela. Porque o homem e a mulher, quando eles se casam, eles se tornam uma só carne. Então eles são família. E tudo que está ao redor se torna nosso familiar, nossa parentela. E você pode prestar atenção aqui no que vai acontecer depois. Eles vão se separar. Abrão e Ló vão se separar. Ele fala assim: escolhe para onde você vai. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Ok. E você pode prestar atenção quando ele vai dizer bem aqui no versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste o lugar onde estás, para o lado norte, para o lado sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês darei a ti, a tua descendência para sempre. Depois que Deus fala a promessa com Abrão, e depois que ele confirma para ele fazer um altar, Deus só volta a falar com Abrão quando ele se despede de Ló. Você já parou para pensar ou já passou por um momento que Deus ficou em silêncio na sua vida? Deus já ficou em silêncio na minha vida. E geralmente é um momento que a gente tem que fazer algum tipo de escolha. Você pode prestar atenção. É algum tipo de escolha decisiva. Eu tenho que escolher se eu fico no Colorado, se eu fico no Terra Nova, se eu continuo no trabalho, se eu não saio do trabalho, se eu venho para essa igreja, se eu não vou para essa igreja. Deus ele sempre coloca a gente numa situação de escolha e ele fica em silêncio. Por que ele fica no silêncio? Porque ele quer ver se tu aprendeu a lição. Das vezes que ele estava falando contigo em oração, pelas madrugadas, no meio dos louvores. E ele quer saber se tu vai tomar a decisão certa. Se você vai ouvir aquilo que a voz de Deus diz para você, ou que já tinha dito para você, ou se você vai tomar uma atitude por impulso. Se você vai se questionar, se você vai murmurar. E Deus, ele fala então novamente com Abrão, depois que Ló sai. Porque tem muitas coisas e muitas das vezes a gente quer carregar amizades, costumes, algum tipo de prazer, algum tipo de hobby, que Deus já falou: larga isso, criatura. Deixa isso para trás, que eu quero te fazer, eu quero cumprir a promessa que eu prometi para você. Deixa esse costume, deixa esse vício, deixa esse pecado. Porque enquanto das vezes a gente não deixar o nosso pecado, toda vez que a gente cair nesse pecado, ele não é mais pecado. Pecado, ele se torna uma iniquidade. O que eu faço consciente. O pecado é você errar e cometer uma vez. Mas a iniquidade é você sabe que você está pecando e você continua no erro. Consciente, fala assim: não, mas eu vou lá no domingo, eu vou me ajoelhar, eu vou orar, eu vou pedir para o pastor orar na cabeça e vai tudo ficar bem na segunda-feira. Sabe por quê? Porque aparentemente nada está acontecendo no mundo físico. Porque no mundo espiritual você está dando brecha para o maligno atuar 7 vezes mais na sua vida, para ele te prender e você não ter forças para se livrar.
Para você não ter força nem de dizer assim pro seu líder de neve, pro seu pastor: pastor, ora por mim porque eu estou em pecado. Pastor, ora por mim porque eu não tenho força de ir para a igreja. Pastor, ora por mim porque eu não consigo, meu Deus, orar, ler a Bíblia. Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer nos prender. E voltando para o testemunho dessa jovem, ela falou bem assim, que ela também teve muita dificuldade de pedir ajuda. Ela falou assim: por mais que eu tenha o meu pastor, minha pastora, por mais que eu tenha a igreja, eu tenho dificuldade ainda muito de pedir ajuda. E muitos de nós temos dificuldade de pedir ajuda. Nós temos dificuldade de dizer: está doendo aqui, está sofrendo aqui. Por quê? Porque a gente quer tomar dor para si. Muitos de nós somos assim, principalmente os líderes. Porque líder está passando por dificuldade, ele não vai desabafar com o discípulo logo, né? Não é o discípulo que tem que falar, é o contrário, né? O discípulo não é o vice, o contra. E assim o líder vai para quem? Muitas das vezes, e é o correto, ir para os pés do Senhor. Porque ele é o nosso melhor pastor. Em João 10:11 ele fala assim: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas conhecem a minha voz. A gente conhece a voz do nosso pastor? Conhece a voz de quando o Senhor está falando conosco? Eu estou falando para você orar, para você voltar a me buscar. Eu estou falando para você, neste momento, deixar os teus costumes, porque eu quero sim fazer uma grande obra na tua vida. Só que você não deixa eu fazer isso. Você não se liberta, você não tira as companhias que ainda estão te prendendo. Deus, ele só cumpre e começa a fazer então a promessa na vida de Abraão quando ele deixa Ló. Quando Ló se aparta dele, ele fala: agora eu vou fazer, porque eu estava prometendo para você, para sua família. Se eu quisesse toda a sua parentela, eu chamava: venha Abrão, venha Sarai, venha Ló e venha todos. Tanto que a gente vai ver aqui que vai haver contenda, vai haver discussão, porque não dão mais certo juntos. E quando não dá certo junto, aí muitas das vezes quer brigar, quer ter dificuldade, mas não é isso. Deus ele fala bem assim. Então Abraão vai ter entendimento: poxa, então Ló, você toma partido de cá, que eu vou para lá. E a gente precisa ter essa atitude como Abraão. Tomar uma atitude. É ok. E é verdade. Realmente essa companhia não serve mais para mim. Realmente essa amizade não serve para mim. Realmente até o celular não serve mais para mim. Essa semana foi um caso, uma correria. Eu estava comentando com a Camila, minha família viu uma correria. Nem mexia no celular, estava mexendo direito, não via nada. E eu falei: Jesus da glória. Complicação, dando problema, foi no trabalho, na faculdade, voltou exausto. Eu falei: não importa, nada mais importa. Eu parei assim para refletir. Realmente, levando o testemunho da jovem, nada mais importa. Não importa se é faculdade, se é o trabalho, não importa, essas coisas não importam. Tanto que na sexta eu nem fui para a faculdade e vieram me procurar aqui em casa, vocês acreditam? A gente estava terminando a igreja e o pessoal perguntou: por que tu não foi para a igreja? Para ir para a faculdade. Eu falei: não importa, essas coisas não importam. Porque eu parei para pensar e falei assim: isso tudo fica. Se a gente morrer amanhã, as pessoas vão conseguir viver. Vão arranjar outra pessoa no trabalho, vão arranjar outra na faculdade, vão arranjar outra em qualquer outro lugar. Mas tem um lugar que ninguém pode suprir. É o seu lugar aqui na igreja. É a posição que Deus te colocou. O dom que Deus te deu. Ninguém vai te substituir. Né? A palavra de Deus fala que quando os justos do Senhor morrem, ele não se compra nem o prazer do justo dele. Porque deixou de ficar um homem de Deus, uma mulher de Deus que falava uma palavra, que fazia o evangelismo, que pregava, que orava, que buscava pelos outros. E hoje, nós temos aqui, se você for para pensar e nos olhar nos olhos espirituais, nós temos muitos Abraão e muitos sábios. Para quem não sabe o que Deus vai fazer depois, cumprir a promessa na vida de Abraão. Ele vai mudar o nome de Abraão. Ele não passa mais a ser Abraão, passa a ser Abraão. E Sarai não se torna mais Sarai, mas se torna Sara. E Deus, então, ele começa a cumprir tudo aquilo que ele falou. Vou te dar uma nação, vou ver aquilo, vou te entregar isso. Porque Deus estava moldando o coração de Abraão. E Deus ele também quer mudar o nosso coração. Por quê? Ele não entrega uma promessa do dia para a noite, a promessa vai se cumprir, eu vou estar preparado e vai reacontecer. Não. Ele te entrega uma promessa, ele te deixa uma palavra, e você então confia, acredita, e você vai se preparando naquilo que ele prometeu. Só que às vezes, muitas das vezes, pela dificuldade, pela correria do dia a dia, a gente esquece daquilo que Deus destinou pra gente. Se Deus falou assim: eu vou te curar, confia, porque o Senhor vai te curar.
Eu vou te tirar dessa situação complicada, seja ela financeira, seja no casamento, seja na família. Eu vou livrar essa situação, eu vou mudar o destino. Porque quem é a última palavra é Deus. Só que a gente se esquece porque Deus falou lá e ficou em silêncio. E o problema continua acontecendo, a correria continua vindo. As dificuldades então a gente se perturba e pensa assim: Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? Como é possível o Senhor fazer isso? Porque eu não estou vendo o resultado. A gente é muito assim instantâneo, ser humano. A gente faz uma coisa, já bate e volta e quer ter resposta. E quando é jovem, então, meu Deus? Jovem é assim, se não for do jeito que o jovem quer, já se dá uma perturba, já quer sair da igreja, já quer ficar brigado com o líder, já não quer orar mais, não quer ler mais a Bíblia. E Deus, Ele quer cumprir a vida do jovem. Só que às vezes o jovem não quer aprender a escutar, não quer aprender a ouvir. E a gente sabe que precisa escutar, sabe que precisa ouvir. Por quê? Por que você vem para a igreja? Você já parou para pensar? Pensa aí, poxa, eu não moro perto da igreja. Eu vim para essa igreja que teoricamente não é perto da minha casa. Por que eu venho? Eu venho só para ajudar? Não. Só para louvar? Também não. Eu venho só para ficar na banca? Também não. Sabe por quê? Porque você quer ouvir uma palavra de Deus que vai edificar a sua vida e que a partir de então você vai começar a praticar em cima dela. Porque se a gente ouve só a palavra e nela fica e não praticamos, não adiantou de nada. Mas o problema estava na ministração? O problema estava no louvor? O problema estava no ensino culto? Não. Aí você vai descobrir que o problema não estava na igreja. Porque você vai tentar procurar em outra igreja que vai ser a mesma coisa. E outra igreja, outra religião, porque tem pessoas assim que ela não está bem com a religião, ela vai procurar outra. E procura outra. Mas o problema não está em nenhum deles. O problema está em nós. Porque a gente fica pensando, é verdade. Realmente, o pastor quer o meu bem quando ele pede para mim orar. Quando minha pastora, o meu líder, ele fala assim: olha, vem pro NEF, olha, vem pro culto de sexta, vem pra consagração para você se consagrar, para você não se distrair com as coisas do mundo, não se perder, aumentar a sua fé, fortalecer o seu espírito. E muitas vezes pensa: mas eu tô tão cansada. Mas será que o nosso cansaço é de estar fazendo as coisas de Deus? Abraão, ele não discute com Deus aqui. Ele não questiona Deus. Ele não fala a Deus porque ele já tinha 75 anos. Pense você, eu já tenho 75 anos e você pensar que vai acontecer mais alguma coisa, uma promessa? Logo, nós sabemos e nós vamos ver que Abraão e Sarai não tinham filhos. Então, a promessa era isso. Então, era o filho que ia se cumprir. Mas, depois de tanto tempo, será que Deus ainda fala? Será que Deus ainda realiza? Será que Deus ainda cumpre aquilo que Ele promete? Claro que sim. Porque Deus ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós sabemos disso. Só que o problema está em nós, quando nós deixamos de acreditar. O problema está em nós quando nós deixamos de obedecer. O problema está em nós quando nós deixamos de buscar. E ainda pior, a gente ainda se junta com gente que não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Com aquela amizade que não tem nada a ver com o que Deus quer que você ande. Porque a amizade, em vez de influenciar para o caminho de Deus, em vez de trazer para a igreja, ela vai te afastar. Ela não vai permitir com que você cresça. Não vai ser uma amizade que te influencia. Poxa, eu fui lá na sua igreja, eu vi que você toca, eu vi que você louva, que você participa. Você é uma jovem diferente, um jovem diferente. Eu quero ser como você. Você dança, você está no meio da oração, você está ajudando os seus líderes. Você é uma jovem, um líder diferente. Porque se a gente fica com uma amizade que te menospreza, que te bota para baixo e fala assim: olha, sabe que essa igreja é longe da tua casa, pra que tu vai? Aí é verdade, né? Eu nem vou mais então. Nem vou pro culto de sexta, porque não pega fogo. Nem vou pra consagração, porque demora muito o pastor falar. Taca fogo em toda a igreja, então. Nem vou porque é longe. Mas a dificuldade não tá nisso. E vindo agora, a gente se mudou aqui pra perto da igreja, eu vi a dificuldade nunca foi estar longe da igreja ou perto da igreja. A dificuldade nunca esteve em 20 ônibus, 20 Uber, vir andando. Nunca esteve nisso. A dificuldade está na nossa vida, na nossa carne. Então isso está na nossa vida mesmo, porque a gente fala assim: eu não quero ir, mas não é você em si. É a sua carne que não quer ouvir. Mas agora tem a parte melhor ainda para você prestar atenção.
Todos nós, como eu falei para vocês, nós temos uma Sara e um Abraão na nossa vida. Você já parou para pensar? Nós temos uma Sara e um Abraão que deixaram tudo. Deixaram os bens, deixaram a família, deixaram a parentela. Um exemplo é os nossos líderes. Eles estão aqui. Deixaram o carro, deixaram o trabalho, deixaram tudo. Para o quê? Para servir esta obra. E para eles não existe o cansaço, não existe a distância. Por quê? Porque eles se importam com todas as nossas vidas. Porque eles pensam assim, eu tenho que estar lá fora, eu tenho que estar para a minha igreja, para essa igreja ela está fortalecida. Porque o anjo do Senhor, os nossos líderes, nossos pastores, eles vêm e se dedicam a esta obra porque eles acreditam sim que essas vidas sairão daqui e serão transformadas. Porque a gente vai sair dessa vida de comodismo, que a gente fica 10, 15, 20 anos na igreja e não faz nada. E a gente acha que o problema é a igreja, mas não é. O problema não é a igreja, o problema não é a distância, o problema somos nós. E a gente também tem outras Saras e outros Abraãos que são nossos líderes de neve. Eu estava parando para pensar que a gente sempre brinca, né? Eu ainda não estou no neve, mas irmãos, eu vou me decidir, vou ficar no neve. Para isso, porque todos nós temos que participar de um neve, correto? Temos que fazer parte, temos que estar em comunhão, temos sim que fazer parte desse corpo, porque se é o ano dos neves, nós temos que obedecer ao chamado. Foi dado uma ordem. E eu falei, então, é verdade, tem que estar no neve sim, tem que comprometer, mesmo não podemos estar todas as vezes, mas temos que fazer parte. Por quê? Porque durante a semana a nossa carne também não quer ouvir, também não quer prestar atenção. E você tem um líder de neve, você que tem neve, que ora pela tua vida, que busca pela tua vida, que muitas das vezes deixaram seus bens, deixaram suas casas, suas parentelas para o quê? Para estar numa quinta-feira indo chamar a criatura, vem, bora pro neve, bora ver a palavra. Não, não tomei banho, não, vem assim mesmo. Não, estou com dor na unha, vem assim mesmo que tu vai ter cura. Não, estou cansada, vem assim mesmo porque Deus ele quer falar conosco. E quantos de nós às vezes não damos valor para esses líderes, para essas Saras, para esses Abraãos? Essas pessoas que deixaram muitas das vezes as suas faculdades, seus trabalhos, para se dedicar e se entregar genuinamente por outras vidas. E nós somos essas vidas, que muitas das vezes não damos valor para o pastor, para a pastora. Quantos de nós aqui já presenteou o seu líder de neve? Porque a gente fala muitas das vezes da missão de ir, mas teve uma missão que veio até nós. Se hoje eu e você estamos aqui é porque ou eles, ou o pastor da igreja, ou alguém te convidou para vir para a igreja. E a gente dá valor para essas pessoas que estão conosco? A gente dá valor para os nossos líderes? A gente fala assim, obrigado, meu líder, por o Senhor estar comigo, porque quando eu estava doente, quando eu estava enfermo, o Senhor mandou um áudio que lá da sua casa me curou, que me trouxe refrigério. Você orou por mim quando eu estava com medo, quando eu estava com dificuldade, quando eu estava até pensando em desistir. Quando eu não queria mais nem ir para a igreja, você insistia e ia lá e batia na minha porta e falava, vamos para a igreja porque eu vou te levar. Mesmo que a gente chegue atrasado nesse culto, mas a gente vai porque eu quero você lá. Eu quero você na igreja. E quantos de nós não damos valor para esse tipo de pessoa que nos quer no melhor lugar? Essa semana voltou lá na faculdade, né? Falei para vocês. Você sabe que faculdade em qualquer lugar trabalha, mas a universidade pública tem uma perdição. E a gente vê quanto esses jovens são perdidos. A alegria deles momentânea de ir para uma festa, beber todas, curtir, ter hora para voltar para casa, sujar de barro, de lama, e acha que isso é algum tipo de prazer. E eu já falei para Deus, já percebi, gente, eu sei que eu não sirvo para isso. Sei que eu não sirvo para esse tipo de coisa, porque eu olho assim, já me dá um nojo, já me dá um negócio assim, meu Deus, eu sei que para isso o Senhor não me leva, porque eu acho que não combina comigo. Por quê? Porque eu cresci na igreja. Assim como a história dessa jovem, ela não se perdeu tão facilmente da dificuldade, porque ela cresceu na igreja. Porque ela teve líderes, porque ela teve uma família que sempre apoiou ela na igreja. E isso é muito bom. Mas quando a gente não tem isso dentro de casa, isso dificulta a caminhada. Só quem passa sabe que é você buscar sozinho, você orar sozinho, você não tem alguém. E como nós somos privilegiados, porque nós estamos muitas das vezes numa família, um marido, um filho, e um líder, um pastor, que está aqui orando pela gente, orando na sexta, orando no sábado pela manhã.
Quantos de nós, muitas vezes, jovens, não queremos ir para a rede jovem, mas temos aqui uns líderes de jovem, um canal de jovem que ora, que busca, que liga, que perturba. E às vezes a gente não dá valor. Mas a gente fala assim, não, mas se o Senhor me desse condições, eu ia lá em Dubai agora, só para pregar o evangelho lá. Mas não precisa que pregue em Dubai. Dubai já tem os pregadores lá, a gente precisa aqui, ó, resgatar as famílias aqui. A gente precisa criar vergonha na cara aqui. A gente precisa mudar aqui. Por quê? Porque nem todo o tempo, por mais que Deus, às vezes, ele tenha promessa em nossas vidas, a promessa inteira vai se cumprir. Não porque Deus não queira. É porque muitos de nós, às vezes, enterramos a promessa, não quero saber disso, não quero saber de bênção, e vai para fora. E aí a gente escolhe as consequências das nossas escolhas e depois a gente acha que Deus vai fazer ou vai perdoar. Não, mas tudo que a gente plantar aqui a gente vai colher. Se hoje a sua decisão for de querer mudar, se hoje a sua decisão for de querer abandonar tudo aquilo que te impede ainda de ser um grande homem usado por Deus, uma grande mulher usada por Deus, tome essa decisão hoje. Tome essa decisão durante a semana. Converse com o seu líder, converse com a sua líder. Eu quero fazer diferente agora no NEF. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero trazer mais vidas. Eu não quero ficar na mesmice, no mesmo culto, no mesmo domingo. Eu quero fazer diferente, por quê? Porque eu sei que não é a igreja em si, não é o templo aqui, não é a distância, não é um problema, a dificuldade. Nunca foi. É sobre nós, quando nós não queremos tomar uma posição. E Deus, ele fala muito disso, porque ele falou com Abraão. Porque Abraão teve que tomar uma posição. E Deus, ele quer isso de nós. Um posicionamento. Ele quer que a gente tome a iniciativa. Para depois, então, ir lá nas nações, ir lá em São Paulo, lá para a Europa, tomar iniciativa aqui no Terra Nova, aqui na Rio Munduça, aqui nesse culto. E falar, Senhor, é verdade, eu preciso tomar uma iniciativa. Porque eu tive que tomar uma iniciativa. A jovem teve que tomar uma iniciativa. Quando ela perdeu tudo e falou, vou ter que seguir a Deus. Porque as outras coisas, elas não importam mais. Porque se eu fiquei sem nada, eu fiquei até sem a minha família, só tenho a ti, Senhor, a Deus. E uma vez, teve até uma pastora que falou para essa jovem bem assim, Deus vai te dar muito amor por almas ainda. E eu lembro que essa jovem, ela ficou assim sem entender amor por almas ainda. Como assim? Deus vai te dar amor por almas para você sim levar a palavra de Deus, mas você precisa ter amor para fazer isso. Os nossos líderes, eu creio e eu sei que eles fazem isso com amor. Porque se a gente não fizer a obra com amor, se a gente não vier aqui por amor, por acreditar que Ele é o Deus que mudou a minha e a tua vida, a gente para. A gente deixa de ir pro NEF. O NEF fica puxado, o culto de sexta fica puxado, a consagração fica puxada, o domingo fica puxado. Por quê? Porque talvez a gente nunca esteve fazendo pelo dono da obra. A gente estava fazendo por emoção, pelo cargo. E quando a gente para pensar, será que eu estou fazendo pelas pessoas, por Deus, por alguém, por algo? E você começa a se questionar, poxa, é verdade. Talvez eu esteja assim fazendo por alguém. Mas se esse alguém não for Deus, vai ter uma hora que tudo vai cansar. E esse que é o problema da nossa vida, se tudo cansar. Mesmo que Abraão ele tivesse esperado na promessa e foi demorado, ele ainda ficou esperando. A gente tem que aprender a esperar e confiar em Deus, mas não deixar de acreditar. E ser obediente quando Ele falar conosco. A gente é obediente quando os nossos líderes falam. A gente é obediente quando o pastor fala, é para orar. Quando o pastor fala, é para você vir buscar. É para a gente se reunir 7h30 que começa o NEF. 7h30, a criatura vai chegar às 7h40, 8 horas, 8h30. Nem vai! Aí, complicado. Na hora do amém. Mas a questão é que a gente precisa tomar esse posicionamento. A gente precisa ter essa consciência. Poxa, o meu líder está lá me esperando. A minha líder está lá me esperando, mandou um comunicado na segunda, na terça, na quarta, na quinta. 7h30 para mim eu não vou.
horas. A consagração é 8 da manhã, eu chego lá 9 horas. E quando a gente voltou, eu cheguei 9 horas aqui, mas é porque eu estava cansada, eu falei para eles. Mas não vamos chegar mais tarde. Porque tudo depende de nós, do nosso posicionamento. E quantos de nós aqui escolhem e vão escolher tomar uma decisão que vai mudar o seu e que vai transformar o seu chamado? Quantos daqui querem tomar uma decisão? Quantos daqui querem deixar os lós que atrapalham de você viver a promessa que Deus prometeu? O ló vai ser, como eu disse, uma pessoa, uma amizade, um romance, um hobby, um costume que está te impedindo de você viver aquilo que Deus te prometeu. Falando, eu não consigo. Você consegue sim, você vai buscar. E depois que você vai buscar, você vai pedir ajuda. Ajuda dos seus líderes espirituais, porque eles vão em oração, orar junto com você, porque você também não vai deixar de orar e você vai clamar ao Senhor. E pedir para o Senhor. Eu queria que nesse momento a igreja pudesse ficar de pé e se levantar.